memórias. É sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, no nosso Doce de Leite Vida, procurando valorizar todas as nossas memórias, das mais duras às mais puras. Aquelas que nos trazem bem-estar e aquelas que talvez não tenham nos feito tão felizes, porque no final das contas nós vamos perceber que são elas que nos trazem até aqui, são elas que nos moldaram até aqui, são elas que de alguma forma nos fizeram ser como somos hoje. Essas memórias que, bem ou mal, muitas vezes queremos lembrar ou não ficam apenas gravadas em neurônios, não correm apenas em sinapses, são na verdade relatos ou retratos de nós mesmos. E hoje eu conto aqui uma história de uma senhorinha imensamente querida que por 15 anos, enfrentando as durezas e as dificuldades e as fases boas de momentos relacionados ao Alzheimer, ela de alguma forma soube construir um gesto muito significativo da parte dela, um pouco dessas memórias associadas ao que ela havia se transformado, o que ela havia na verdade se tornado. Dona Alzira, uma senhora que carinhosamente, quando recebia as pessoas em seus aposentos, ao recebê-las, já em muitas ocasiões não se lembrando do nome ou mesmo quem era a pessoa, tinha o carinho e a generosidade de pegar-lhes as mãos e dizer-lhes: eu não sei quem você é, mas você é o meu querer bem. Eu não sei quem você é, mas você é o meu querer bem. Dona Alzira, com certeza, havia somado ao seu coração memórias muito profundas que a permitiram estar nessa condição, ainda que enfrentando as dificuldades daquele ambiente. E ali, naquela condição, fica claro para nós, como em todas as outras, que as muitas informações às quais estamos submetidos hoje fazem com que nós nos esqueçamos de outras tantas coisas que pareciam importantes em outras épocas. Grandes eventos, grandes notícias, que de repente esquecemos, passa e não lembramos mais. Porque no final das contas, fica claro que isso não é apenas uma memória de coisas grandes ou pequenas. O que nós guardamos de verdade? Não são apenas grandes e pequenos fenômenos ou eventos. Nós gravamos ou guardamos quando algo nos marca o coração, quando esse evento se torna importante ao nosso coração de verdade. E isso geralmente está associado e atrelado a pessoas. É por isso que em um dos seus momentos de grande brilhantismo também, entre outros inúmeros, Nietzsche mencionava que a vantagem de se ter pouca memória ou ter péssima memória é que nós somos, na verdade, capazes de divertirmos-nos e fazermos repetidas vezes a mesma coisa, como se fosse a primeira. Isso se aplica, por exemplo, a brincar com os filhos, a ouvir uma história de um avô que adora contar a mesma história, como se primeira vez fosse, porque é sempre uma alegria e uma memória feliz guardar essas pessoas conosco e o que elas fazem. Assisti recentemente a um filme um robô, um filme famoso da maioria das pessoas, e um robô que teve acesso a uma informação, e para que essa informação pudesse ser transmitida, era preciso apagar toda a sua memória. E naquele instante, dentre as grandes cenas do filme, uma ficou bastante marcada, que é o momento em que ele observa o grupo de amigos, e então eles estranharam o momento em que ele ali estava, e ele então pede para que fiquem ali só um instante, para que ele pudesse reter a última memória, e ele queria lembrar-se deles no último instante, quando tudo fosse apagado. Fico me perguntando, qual seria a memória que nós gostaríamos de guardar se tivéssemos que passar por experiência semelhante? Qual seria aquela que nós guardaríamos com tamanho amor ou com tamanha importância que gostaríamos de gravar, não só na retina, não só na mente, mas em especial no coração? Fiquei pensando nas minhas
e cada um tem o poder e a condição de pensar nas suas, andando na adolescência em volta da quadra, junto com os meus colegas, ou convivendo com os meus amigos na área verde, no saguão da faculdade. Poderia trazer em mim a ideia dos domingos ou dos lanches na casa do meu avô, ou brincar na rua da casa de minha avózinha. Pensei em meu casamento. Pensei no nascimento dos meus filhos. Lembrar do rosto deles naquele instante. Mas pensei também em aulas incríveis em que estive presente, em palestras em que vi pessoas com carinho e generosidade agradecerem por estarem ali. Mas também vi amigos brincando de basquete, comendo sanduíche. Procurei imaginar meus amigos na copa, no horário do intervalo, rindo entre uma aula e outra. A minha formatura, mas também lembrei do olhar de meu pai, o último olhar que vi antes dele ir para a UTI. Lembrei também de quando acordei ou despertei no hospital, quando tive um mal-estar há muitos anos, e a família de minha cunhada estava ali, em peso, para poder saber como eu estava. Lembrei-me também do colo de minha mãe e do colo dado aos meus filhos. Lembrei de quando fui ver o resultado do vestibular de minha cunhada e ela não havia passado, do choro dela. Eu lembrei da última conversa de meu avô, quando nós nos falamos, inclusive já retratado aqui em outro momento. Eu me lembrei do abraço acolhedor e querido da minha esposa, que sempre me acolhe. Cada uma dessas, todas essas, elas nunca poderiam caber, por exemplo, num TBT. Cada uma dessas memórias seria impossível de ser colocada em um selfie, em uma selfie. Impossível porque o que se sente na hora, o que se vive na hora, não tem como ser espelhado num papel fotográfico ou numa rede social. Muitas vezes paramos um momento espetacular para fazer uma foto. Que façamos para que fique o registro do dia. Mas a melhor lembrança não vai ser aquela imagem. A melhor lembrança vão ser os sorrisos. E ainda que os momentos sejam dolorosos, a melhor lembrança serão os olhares em silêncio. As melhores lembranças, as que nos mudam de verdade, serão aquelas que nos marcam profundamente. Não são as imagens por si só. Por essas e outras, não importa. Nenhuma dessas lembranças que eu tive, que você as tem, elas vão ser, na verdade, esquecidas de alguma forma. Eu sei que todas elas estão dentro de mim, e isso, independente de lembrar ou não, valeu a pena. Foram elas que me tornaram o que sou hoje, elas que me trouxeram até aqui hoje. Porque ainda que eu as esqueça, eu não precisarei guardar apenas uma delas. A pergunta agora é outra. É o que eu vou fazer com elas daqui para frente. Buscar outras melhores? Ou reclamar de eventualmente algumas que me foram ruins? Ou saber transformá-las em alguma maneira? Porque segundo Siddhartha Gautama, o único momento real é o presente. É aqui que reside a eternidade. É aqui que nós construímos o que de melhor pode haver daqui para frente, com o que temos e com aquilo que somamos, porque tudo isso foi importante. William Faulkner, um romancista incrível do século XX, ele fala com uma grandeza imensa que o ontem só acabará amanhã. E o amanhã já começou há 10 mil anos, mostrando que nós somos sim um somatório de todas essas lembranças, todas essas memórias que somamos e que temos a oportunidade então hoje de recordá-las. Recordá-las com carinho, ainda que elas nos tragam dureza, que possamos tratá-las e buscar ver o lado doce do que elas nos tornou de verdade. Viver e fazer novos momentos, novas memórias. Viver e fazer novas memórias. E enfim, agradecer a cada uma das pessoas que esteve conosco, porque elas nem sabem, mas de alguma forma participaram e nos ajudaram a moldar
a consolidar o melhor que nós somos hoje. Não tenhamos tempo, não guardemos oportunidade para reclamar ou guardar mágoas de memórias que nos passaram. Porque se de alguma forma ainda guardamos, perdemos a oportunidade de fazer, como disse, a partir de agora, algo diferente. Como Viktor Frankl mencionava, não é? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Dar sequência daqui para frente. Então encerra esse doce de leite, na verdade, adaptando uma frase de mais uma grande pensadora, uma grande pessoa, já mencionei tantas aqui hoje, mas uma delas, reforço. Porque no final das contas, eu tenho que dizer aos muitos que participaram de cada um desses momentos que aqui hoje citamos e que você, cada um de nós, pensou nesse instante, como forma de gratidão, se eu pudesse nesse instante ter a chance de falar com cada um, creio eu que eu diria, sem sombra de dúvidas, eu não sei, talvez eu não me lembre quem você é, mas por ter me ajudado a chegar aqui como eu cheguei, você é o meu querer bem. Uma excelente semana a todos, excelentes recordações e um bom amanhã para cada um. Forte abraço a todos.